chegando para mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. Hoje, dia 8 de setembro, completam 6 meses do caso Henri Borel e nesse vídeo traremos uma retrospectiva do caso e as últimas descobertas. Você vai conferir aqui com a gente 10 fatos que descobrimos e vamos te contar, então se prepara e vem com a gente saber de todas as notícias que separamos nesse vídeo para vocês e quero a sua participação comentando cada uma dessas notícias que foram veiculadas sobre o caso. Henri Borel, criança de 4 anos de idade, morreu no hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, no dia 8 de março. Ele foi levado para lá pelo casal Monique e Dr. Jairinho, que alegavam tê-lo encontrado desmaiado no quarto onde dormia. Henri estaria com os olhos revirados, pés e mãos geladas e dificuldade para respirar. Segundo os médicos, o garoto chegou ao estabelecimento com parada cardiorrespiratória. A polícia, o casal afirmou suspeitar que o menino tenha se ferido em uma queda. No início das investigações, o caso foi tratado como um acidente. No entanto, uma perícia realizada no corpo do menino apontou que Henri havia sido vítima de agressões. O laudo de reprodução simulada produzido pela perícia da Polícia Civil apontou que o menino de 4 anos sofreu 23 lesões externas no dia em que perdeu sua vida. Novo depoimento da babá Tainá de Oliveira lançou novas suspeitas nas investigações do caso que aconteceu no dia 8 de março no Rio de Janeiro. O padrasto do menino, médico e vereador Dr. Jairinho, e a mãe Monique Medeiros foram presos preventivamente. No dia da morte, a criança estava no apartamento onde Monique Medeiros morava com Dr. Jairinho. O casal teve o pedido de habeas corpus negado. Os dois também são suspeitos, segundo a polícia, de atrapalhar as investigações, coagindo testemunhas. Ambos negam todas as acusações. Dr. Jairinho e Monique prestaram depoimento separadamente para a Polícia Civil do Rio de Janeiro em 17 de março, 9 dias depois do ocorrido. Na ocasião, eles foram ouvidos como testemunhas e não como investigados. O casal deixou a 16ª DP na Barra da Tijuca depois de 12 horas e não quiseram dar entrevistas. Segundo a polícia, os depoimentos só ocorreram 9 dias após a morte, porque até então Monique estava em estado de choque. Monique afirmou à polícia acreditar que o filho pode ter acordado, ficado em pé em cima da cama e se desequilibrado, fazendo com que ele caísse no chão. Ela teria relatado ainda que por volta das 3h30 da manhã acordou e ao dirigir-se ao quarto encontrou o filho no chão, já desacordado. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do vereador e também da mãe do menino. Logo após a decisão, Monique Medeiros mudou a equipe de advogados que a defendia. Até então, ela e o padrasto eram defendidos pelos mesmos profissionais. Tiago Minagé, na época, considerava levar a cliente para um novo depoimento à polícia. Minagé estudou o inquérito penal antes de decidir qual seria então a nova estratégia. Em nota enviada à imprensa, o novo escritório da professora disse que o momento é de estudo e análise do inquérito policial, que a única estratégia da defesa é atuar com a verdade e que eles irão trabalhar com os fatos conforme ocorreram. Em depoimentos realizados à Polícia Civil após o episódio com Henri, a babá da criança e a funcionária do lar que trabalhavam na casa da mãe de Henri afirmaram que foram orientadas a concederem entrevistas a uma rede de televisão local antes de prestarem seus depoimentos à polícia. Leila Rosângela, funcionária do lar que trabalha na casa de Monique, afirmou que as perguntas que a repórter fez foram as mesmas que o advogado
havia feito momentos antes da entrevista. Em novo depoimento, a babá Tainá de Oliveira admitiu ter mentido quando relatou não ter percebido nada de anormal com a criança. O termo de declaração no qual a babá diz ter sido orientada pela mãe de Henry, Monique Medeiros, a mentir no depoimento. A babá também admitiu a veracidade das trocas de mensagens com Monique, na qual alertava para um episódio em fevereiro em que Jairinho se trancou no quarto do casal com o menino, que depois deixou o cômodo alegando dores e mancando. Dias depois dos primeiros depoimentos, a polícia apreendeu 11 celulares e 2 computadores que pertenciam aos pais e ao padrasto de Henry. Após a morte de Henry, o casal saiu do imóvel onde morava. Antes de ser presa, Monique foi para a casa dos pais em Bangu, na zona oeste do Rio. Jairinho foi para a residência do pai, o ex-deputado estadual e policial militar Coronel Jairo, também em Bangu. A polícia esteve nesses endereços e no do pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. Com Jairinho, apreendeu 5 celulares e 1 computador. Monique teve apreendido 4 celulares e Leniel 2 celulares e 1 computador. Já no início das investigações, a polícia considerou pouco provável a hipótese do pai de Henry ter responsabilidade sobre a morte do garoto. Ele esteve com o filho no fim de semana antes do episódio, mas o entregou à mãe às 19 horas, aparentemente em boas condições de saúde, e apesar disso também foi alvo de busca e apreensão. Monique Medeiros, mãe de Henry, detida desde 8 de abril, onde contraiu Covid e precisou ficar em isolamento. O pai de Monique faleceu em julho e a ex-professora teve o pedido de saída para acompanhar o enterro negado. Monique mudou as versões de seu depoimento inicial, dizendo que na noite do dia 8 de março ela teria sido dopada e enganada pelo parlamentar, mudando diversas vezes as versões sobre os fatos. Em entrevista diretamente da penitenciária, Monique, e nova estratégia da defesa é de que ela também foi uma vítima de Jairinho. No dia da morte de Henry, o vereador ligou para o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e para outras pessoas do meio político. O objetivo das ligações, segundo o delegado Henrique Damasceno, responsável pelo caso, era se garantir e acelerar burocracias do Instituto Médico Legal da cidade. Em mensagens enviadas por Dr. Jairinho a vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para tentar se defender das acusações, nas mensagens enviadas no dia 23 de março, 2 semanas após o ocorrido, ele diz que o caso se trata de uma loucura sem tamanho e que sua vida estava sendo destruída gratuitamente. Ele reclamou também de pré-julgamentos e diz que é uma testemunha. Na vida política, após a detenção do casal, o agora ex-vereador foi expulso do Solidariedade, partido pelo qual se elegeu. No dia 19 de abril, ele foi afastado da presidência da Comissão Permanente de Redação e Justiça, considerada a mais importante do Parlamento Carioca. No dia 26 de abril, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro também afastou Jairinho do Conselho de Ética da Casa e decidiu pela abertura do processo de cassação do mandato do parlamentar, fato que só foi se concretizar no dia 30 de julho. Foi a primeira vez na história que um vereador do Rio foi expulso. Resultado unânime também impede Jairinho de se candidatar por 8 anos. E nessas últimas semanas, Leniel Borel, pai do menino Henry, postou um vídeo dizendo que foi surpreendido com a notícia de que a defesa do ex-vereador Dr. Jairinho entrou com um novo pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça.
Segundo Leniel, não há nenhum fato novo que fundamente a liberdade de Jairinho e Monique. A defesa de Dr. Jairinho alega que ele não possui mais influência política, então que não teria mais como interferir no processo. E aí, pessoal, esse foi um resumo da história que ocorreu com o menino Henri Borel há exatamente 6 meses e os desdobramentos, então, desse processo. Infelizmente, é muito triste saber que esse tipo de situação acontece todos os dias, então não deixem de denunciar qualquer ato de violência, seja com as nossas crianças ou qualquer outra. Esperamos que a justiça seja feita a Henri Borel, que Deus conforte o coração de Leniel. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa história. Continuaremos acompanhando os movimentos desse processo até o julgamento de Jairo e Monique. E assim que tivermos mais novidades sobre o caso, traremos aqui em primeira mão. E se você curte as notícias que a gente traz diariamente aqui para vocês no canal, faça sua inscrição, ative também as notificações para não perder nenhuma notícia. E a sua curtida ajuda muito a gente trazer essas notícias diariamente aqui para vocês. Nos encontramos logo mais no próximo boletim de notícias. Um grande abraço a todos.